O Internacional fez seu último treino nesta terça-feira. O técnico Mano Menezes já decidiu a escalação que deve vir a campo na próxima quarta-feira às 9h45 da noite contra o Red Bull Bragantino. Essa escalação que tem um único mistério, que é no goleiro, se vai jogar o Kehler ou o Daniel. Além disso, também eu quero te trazer outras duas informações. A primeira, sobre um seminário que vai acontecer no Internacional falando sobre a SAF, onde conselheiros vão começar a estudar esse projeto e até futuramente o Inter já começar a talvez implementar uma ideia de se tornar uma SAF. Vou te trazer os principais detalhes sobre essa informação. E também vou te falar sobre o David, que neste momento interessa a dois clubes do futebol brasileiro. E o seu próprio empresário, André Cury, que tem muito trânsito no estádio Beira-Rio, já confirmou essa informação. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional aqui no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa aqui no primeiro link na descrição, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional aqui desta terça-feira. O Inter que fez hoje seu último treino no CT Parque Gigante antes da partida contra o Red Bull. O técnico Mano Menezes já tinha definido a escalação nesta última segunda-feira e nesta terça foi basicamente os últimos detalhes antes desse jogo. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, 4 horas da tarde, ainda não saiu a lista de relacionados do Internacional. Agora à noite que deve sair a lista de relacionados. Mas a tendência de momento é que ela não conte, por exemplo, com o goleiro Daniel, mas conte com o Wanderson, que é um jogador que já está recuperado da sua lesão que tinha na coxa. Os titulares, basicamente, todo mundo já sabe e acompanhou no vídeo aqui pela manhã. Mas, basicamente, dando uma resumida para vocês, eu quero te falar que o Igor Gomes deve ser o lateral direito, que o Kehler deve ser o goleiro e que o Pedro Henrique deve atuar na ponta esquerda com o Wanderson começando no banco de reservas. Além disso, o Depenha deve começar no time titular e o Edenilson começando no banco de reservas. No mais, deve ser a mesma escalação que todo mundo já conhece, que enfrentou, por exemplo, o Atlético Goianiense na vitória por 2-1 do Internacional. Lembrando que esse jogo também, para o Red Bull Bragantino, nesse momento, que não vence há mais de 5 jogos no Campeonato Brasileiro, né? É uma equipe que vive um eletrocardiograma na temporada e o Inter pode aproveitar nesse momento a sua situação. Lembrando que o Red Bull Bragantino, por exemplo, tem alguns desfalques e tem inclusive alguns jogadores pendurados para esse jogo. Então, inclusive, né, o camisa 9 que o Red Bull Bragantino vai ter para esse jogo é o Eric Popó, que é um jogador, né, um atacante reserva e que não vem tendo muita rodagem ainda, um jovem, né, o Red Bull que gosta de aproveitar e também utilizar muitos jovens. Então o Red Bull Bragantino vem com alguns desfalques, o Inter tem tudo para conseguir os 3 pontos, inclusive o Beira-Rio se espera que tenha cerca de 25 mil torcedores para esse jogo. Passando agora para mais informações, eu quero te falar mais sobre essa SAF. O Inter está aderindo à SAF? Não, o Inter não está aderindo, não está nem perto disso acontecer, não tem nenhuma proposta, nenhum interessado. Mas já não é de conhecimento de todo mundo que esta direção do Internacional, ela gosta e pensa, por exemplo, no futuro, depois que acabar o seu mandato, né, utilizar sim, por que não, aderir o método SAF, né? Até porque existem vários pontos numa SAF, né? Existe a SAF tipo Botafogo, existe a SAF tipo Cruzeiro, que são algo totalmente diferente, né? Uma porcentagem fica com um clube, outra porcentagem fica com outro. Tem a SAF, por exemplo, do Palmeiras, né? Que ainda não é uma SAF, mas tem como presidente, né, ou a Crevisa, né, comandado pela Leila Pereira. Então basicamente o Inter vai fazer agora nos próximos dias um seminário onde vai ter todos os conselheiros do Internacional e eles vão começar a estudar esse projeto até para o Inter não correr atrás, né? Porque agora tem vários clubes virando, né? SAF, tem o Bahia que tá virando agora Grupo City, tem o Botafogo, tem o Vasco, tem o Cruzeiro, então o Atlético Mineiro tá para virar SAF também. Então diversos clubes já estão se tornando SAF e se o Inter deixar lá para depois, né, o Inter vai acabar ficando atrás. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do Cruzeiro, que agora vai para a Série A, o Cruzeiro vai ter um orçamento para a próxima temporada de 600 milhões de reais. É maior do que o orçamento do Inter. O time que está voltando à Série B vai ter um orçamento maior do que o Internacional. Normalmente o Inter sempre tem um orçamento de R$500 mil. E não deve ser diferente na próxima temporada.
Se o Inter continuar com o orçamento dessa temporada para a próxima, que é de R$500 milhões, vai ser um orçamento menor, por exemplo, do que Bahia e Cruzeiro, que são dois clubes que são SAF, possivelmente também menor do que o Botafogo. Só que o Botafogo ainda não foi divulgado, então não tem como eu te confirmar essa informação. Então, basicamente, o Inter já vai ter dificuldades na próxima temporada com esses clubes que estão se tornando, né, clubes empresa. Até por isso, o Inter já tem um certo interesse, né, em começar a estudar esse projeto e, por que não, lá no futuro se tornar uma SAF, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários, né, se tu é daquele time que é a favor da SAF, quer que o Inter tenha um dono, ou se tu ainda é aquele cara mais conservador, que tu acha que o Inter tem que ter um presidente, que o torcedor tem que mandar no clube, né, que tem que ter direito de voz. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de qual time que tu é, né, se tu é o time que está da SAF, ou se tu prefere ainda que o Inter tenha um presidente, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o David, né? Um atacante que nessa temporada, né, que gerou muita polêmica, né? Um jogador que não é de agrado da torcida do Internacional, inclusive, além do Tyson e também do Edenilson, que são dois jogadores que são criticados pelas atuações em campo e principalmente pelas pipocadas. O David é um caso diferente, né? Porque o David, além desses dois atletas, é o terceiro jogador que é sempre vaiado no estádio Beira-Rio. Fora esses três, nunca tem nenhum outro vaiado. E por isso, o David, nesse momento, deve deixar o Internacional na temporada de 2023. Inclusive, 2 clubes estão interessados no David, de acordo com o empresário do jogador, que é o André Curi, que é o mesmo empresário do Roberto, que é o mesmo empresário do Maurício, que é o mesmo empresário do Charles Arangues, que é realmente um empresário que tem muito trânsito aqui no estádio Beira-Rio. E ele confirmou basicamente que o Fortaleza e o São Paulo estão interessados no jogador. Fortaleza gostaria de repatriar o jogador por empréstimo, não sei se conseguiria pagar todo o salário, e aí o Inter teria que dividir uma parte, não seria de agrado do Inter essa parte. Já o São Paulo é um caso diferente, porque o São Paulo, além de conseguir pagar todo o salário do David, poderia inclusive comprar o jogador. O Inter que quer pelo menos buscar o que gastou no David lá atrás, que foi cerca de R$10 milhões por 45% dos direitos econômicos. Lembrando que o técnico do São Paulo é o Rogério Ceni, que gosta muito do David e que inclusive trouxe o David na época que o Rogério Ceni estava no Fortaleza. No começo da temporada, antes do Inter contratar o David, o Rogério Ceni tinha ligado para o jogador falando para ele ir para o São Paulo, mas naquele momento a negociação acabou não dando certo. Então o São Paulo no começo dessa temporada já tinha tido interesse no David, só que o Inter acabou ganhando a negociação. E agora pode ser que ele vá para o São Paulo. O São Paulo está atrás de pontas, inclusive outro nome que eles estão buscando, estão sondando também é o Ferreirinha. Só que esse joga aqui no Coirmão, joga no Grêmio. Eles vão trazer novos pontas, um ponto esquerdo e um ponto direita, e como o Rogério Ceni gosta de pontas dribladores, nessa temporada ele acabou não tendo, né, rápidos, velozes e também dribladores, o Rogério Ceni, que já trabalhou com o David, teria interesse na sua contratação, e aí ele poderia deixar o Internacional no final dessa temporada, inclusive por uma venda. Outro método de negociação que não estaria descartado para a negociação exclusivamente com o São Paulo seria uma troca, ou seja, basicamente o que aconteceu no começo do ano envolvendo o Liseiro e Patrick, né? O Inter dando o Patrick e o São Paulo dando o Liseiro, o Inter trocando esses atletas. E agora pode acontecer novamente, né? O Inter dando o David em troca de algum outro jogador de São Paulo. É algo que não está descartado nesse momento, tá bom? Então, basicamente, deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre essa negociação. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Não esquece também de que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!